Caras companheiras, caros companheiros, membros da Comissão Política, caros convidados, esta é a primeira vez que eu tomo a palavra publicamente neste ano de 2022, por isso eu gostaria de desejar a cada um dos presentes, individualmente, à Comissão Política e a todos os nossos militantes, os meus mais sinceros votos de um bom ano pleno de êxitos. Quer que esses êxitos sejam pessoais, familiares, laborais, e estando nós num ano eleitoral decisivo para a nossa existência como partido e para o futuro de São Tomé e Príncipe, quero que este êxito se estenda amplamente à nossa ação política coletiva junto de todos os santomenses de dentro e de fora do país. Na verdade, tudo está a nosso alcance, tudo depende de nós, tudo depende da nossa predisposição para o trabalho, do esforço e do sacrifício que cada um de nós está disposto a consentir, individual ou coletivamente, para melhorar o funcionamento e o desempenho do partido. Tudo depende daquilo que quisermos fazer para vencer as próximas eleições, endireitar o país e construir as bases de uma sociedade de bem-estar mais justa, mais democrática, mais produtiva e mais consensual. Os últimos dias de 2021 foram marcados na ilha de São Tomé pela manifestação das forças da natureza que causaram enormes danos, alguns dos quais irreparáveis, a muitos dos nossos compatriotas e ao país inteiro em geral. Às famílias enlutadas, às pessoas que perderam os seus entes queridos, os meus profundos sentimentos. Às pessoas e às empresas que viram os seus bens consumidos ou varridos pela fúria da natureza, toda a nossa solidariedade e votos que sejam adotadas pelo governo sem demora todas as medidas que se impõem para remediar a situação. Essa força da natureza impõe-se a nós, mesmo quando nós tentamos agredi-la, superá-la, ignorá-la ou controlá-la. E esses acontecimentos devem servir, entre outras coisas, para reforçar o nosso nível de consciência quanto ao nosso relacionamento com o meio ambiente, a forma de encarar o crescimento econômico e o modo de satisfação das nossas necessidades. A todos os nossos compatriotas e a todos aqueles que têm uma ligação com aquilo que somos enquanto povo e nação, a nossa terra, a nossa cultura, a nossa memória coletiva, desejo, na qualidade de presidente do ADI, um bom ano de 2022. Neste ano de 2022, iremos celebrar 47 anos de independência, 47 anos da nossa ascensão à soberania internacional. Alguns certamente recordam, como eu, as celebrações dos 40 anos de independência em 2015. A festa, o jubílio, a esperança, a confiança que parecia renascer, as felicitações recebidas de várias partes do mundo todo, de cá e de lá, fez com que começávamos a acreditar que era possível e que estávamos no caminho certo, que finalmente tínhamos encontrado o rumo. Os últimos 4 anos que acabamos de viver foram nitidamente de recuo, de regresso às maldições habituais, perseguições políticas e administrativas, injustiças recorrentes, corrupção invasora, favoritismo, impunidade sistémica, incompetência repugnante e uma escandalosa falta de autoridade de Estado. Recuos, destruições e abandono de valores que julgávamos definitivamente adquiridos, uma acelerada desconstrução da nossa identidade como nação, uma erosão da nossa credibilidade como Estado, interromperam subitamente um esforço que orgulhosamente todos fazíamos para a conquista do mundo, da modernidade, do progresso, do reconhecimento internacional e a nossa afirmação como nação soberana. As nossas vantagens competitivas,
anos após anos, instabilidades após instabilidades, invejas após invejas, maldades após maldades, traições após traições, foram perdendo vigor e atualidade, enquanto outras nações, não raras vezes com menos recursos e oportunidades, souberam posicionar-se, organizar, publicitar e trabalhar não só para melhorar as condições de vida das suas populações, mas igualmente para atrair investimento estrangeiro e captar ajuda internacional imprescindíveis para o nosso desenvolvimento. Hoje, corremos atrás do tempo, sem saber o que realmente queremos e para onde vamos, desnorteados, estendemos as nossas mãos a todo tipo de gente, prontos para receber qualquer esmola. Mais do que no passado, tornamos pedintes quando chove, pedintes por falta de chuva, pedintes para viajar, pedintes para comer, pedintes até para fazer as nossas próprias festas. Escusado dizer-vos que o nosso Estado e os seus representantes nos envergonham. Há já bastante tempo que deixaram de nos representar para se transformarem numa espécie de administradores judiciais ou liquidatários, encarregues de diligenciar a falência, a liquidação e a partilha de um Estado a que retiraram todas as perspectivas e remunerando-se copiosamente das vendas ao desbarato dos últimos ativos da massa falida. Hoje, o cenário é visivelmente de desolação, de desmotivação, quando não é de revolta e abandono, porque as pessoas se sentem impotentes face ao tamanho descalabro. Hoje, o cenário é de pobreza e de miséria, com famílias a passarem fome quando estamos numa terra capaz de alimentar todos os seus filhos, famílias preocupadas com o futuro imediato, o dia a dia, enfim, a sobrevivência. Aos jovens de São Tomé e Príncipe não se dá outra escolha. Como nunca visto, a imigração parece ser a única alternativa porque a terra natal já não representa o espaço de realização das suas aspirações, da felicidade que todos legitimamente têm direito. Hoje é Lisboa ou Londres que tornam-se os dois espaços urbanos que, pelas mais variadas razões, têm um papel fundamental e inegável na formação do imaginário da nossa juventude. Parecem ser os únicos destinos da nossa salvação. No respeito pelas leis da natureza, os mais velhos já baixaram ou vão baixando os braços de cansaço e empurrado pelo abandono. Os mais sortudos de entre eles agarram-se a uma reforma conseguida a quando uma passagem profissional pela Europa, a um trabalho prestado ainda no período colonial, o vivem do generoso reconhecimento de um filho ou de uma neta. Enquanto isso, o Sistema Nacional de Segurança Social paga reformas que ultrapassam as 100.000 novas dobras aos amigos, camaradas e compadres. O governo não está em condições de devolver um mínimo de dignidade àqueles que foram os seus mais abnegados servidores, àqueles que trabalharam mais, em condições mais difíceis a todos os níveis, numa época em que as regalias eram quase inexistentes, a corrupção não era tão persistente, os salários eram modestos e os direitos laborais pouco presentes. Todos nós temos nesse momento uma evidente sensação que a terra das nossas queridas avós e dos nossos avós e dos nossos pais, e da qual sonhamos fazer o nosso lar e acolher os nossos filhos e netos, os seus amigos e outros que por aqui passam, essa terra encontra-se hoje entregue a aventureiros, arrogantes, incompetentes, reincidentes incorrigíveis, com destaque na primeira página dos mais diversos manuais dos délitos e dos crimes. A corrupção no sistema
judiciário, tal um cancro, permitiu que se instalasse em todos os setores da administração pública o roubo descarado, a irresponsabilidade, o nepotismo e a anarquia. Caros companheiros, até agora nada novo. Mas eu quero aqui dizer que, como nunca, a nação está em perigo. Como nunca, ela está fragilizada nas suas estruturas fundamentais. Como nunca, a sua viabilidade econômica e financeira está comprometida. Como nunca, boa parte dos seus melhores filhos e filhas já não acreditam no futuro nacional. Por isso, como nunca, é preciso unir todos os santomenses, e somos muito poucos, para que não prevaleça a insanidade que vigora, a prepotência que comandam as ações do atual governo. Não tenhamos ilusões. O poder está nas mãos do povo e porque acreditamos na democracia e nas eleições como forma de alternância do poder e na elevada capacidade de discernimento e resiliência do nosso povo, nós, o povo São Tomé e Príncipe, na hora certa, no momento certo e no lugar certo, neste ano de 2022, faremos a justiça, escolhendo o caminho certo de uma maneira clara e decisiva para mudarmos tudo que temos que mudar e para que o país tome de novo uma direção que jamais devia ter-se desviado. É uma evidência que nada poderá alterar essa determinação. Nem os cheques de Lemba, nem as arruaçadas de altos dirigentes, nem o assalto ao Tribunal Constitucional. O povo, que conhecemos bem, está determinado. Ele tem consciência da sua existência e das suas necessidades. Por isso, jamais fará nada contra si mesmo. Daí que assim irá acontecer. Os carrascos já foram mais fortes, a distância já foi mais longa e o sofrimento já foi mais duro. Se podemos considerar que as alternâncias anticonstitucionais a que temos assistido esses últimos meses em África, com a repetição de golpes de Estado, tem muito a ver com a má governação, o sistema que provoca o pluralismo político e a alternância por via do voto livre e justo das populações é o único que devemos defender e proteger. E não iremos admitir que esse governo e esse parlamento fique um dia a mais de aquilo definido por lei, sem que o povo seja chamado de novo a escolher quem deve governar São Tomé e Príncipe. Acredito que o povo santomense não irá permitir que esse poder fique mais um dia, mais um minuto, para além do tempo que lhe foi concedido. Está a chegar a hora. Eu digo isso porque tiveram todas as oportunidades para corrigir, alterarem a sua conduta, aprenderem, redimirem, recuar, negociar, incluir, mas eles prosseguem sem escrúpulos a sua obra de assambarcamento de tudo e de destruição de todos que não pertencem ao seu grupo. Como provaram ao longo desses quase 4 anos, não tem nada de bom a oferecer ao nosso país. Companheiras, companheiros, simpatizantes, militantes, amigos santomenses daqui e de fora. Prometo em 2022, na qualidade de presidente do maior partido do país, tudo fazer e com tudo contribuir para que este ano seja um ano diferente, no sentido de oferecer novas perspectivas, anunciadoras de dias menos incertos, mais concretos quanto ao caminho a percorrer para um futuro coletivo melhor. Prometo
na qualidade de presidente do maior partido do país, tudo fazer para contribuir para uma maior união dos santomenses. Pedir perdão lá onde for necessário. Perdoar sempre. Dialogar com todos. Fazer as concessões necessárias dentro daquilo que é justo e legal. E colocar sempre acima de tudo os interesses coletivos do povo, dos mais fracos e dos mais necessitados. Mas, sobretudo, ao ADI, a vocês, membros da Comissão Política, membros do Conselho Nacional, militante de base, prometo ser, como sempre fui, claro, preciso, firme e direto, explicando, sem complicar, aquilo em que acredito, apontando o caminho que deve ser trilhado, no meu entender, para construir juntos o bem para a nação inteira. Vamos, dentro de algumas semanas, realizar finalmente mais um congresso do nosso partido. Esse congresso, que inicialmente foi decidido para satisfazer os desiderados do Tribunal Constitucional, porque ele se realizará no mês de abril de 2022, reveste de uma importância fundamental para o ADI, os seus militantes e todos aqueles que acreditam, como nós, que é ainda possível arrepiar caminho e construir coisa melhor nesse nosso país. Eu sei que algumas companheiras e alguns companheiros estão a torcer o nariz ouvindo essa minha intervenção. Eu até estou a coçar o nariz, mas somos um partido democrático. E o Congresso deve exatamente ser o momento para a manifestação dos princípios democráticos e da pluralidade de opinião. Eu sou o apoiante número 1 de aqueles que pretendem emanciparem-se e assumirem-se como potenciais líderes. Recordo, caras e caros companheiros, que eu fixei prazo para que possamos fazer a passagem de geração. O legado de um dirigente político como eu, que já passei tantos anos na primeira linha de combate e de direção, é, no meu entender, exatamente isso. Ser capaz de formar uma geração de políticos com um ADN idêntico ao meu, mas bastante melhorado. Por isso, outras candidaturas à liderança do partido, outros projetos são bem-vindos. A Comissão Política orientará a direção do partido e a Comissão de Organização do Congresso, se assim for. As ambições são saudáveis e são um sinal que podemos nos renovar e que o ADI é uma boa escola política. Dessas ambições esperamos projetos novos, visão nova, realismo, competência reconhecida e não lamentações pessoais ou rivalidades de grupinho. As ambições requerem também uma boa dose de coragem e, sobretudo, muito trabalho sobre si mesmo, muito mesmo. E na política, e sobretudo no nosso ADI, as ambições não podem ser compatíveis com a falta de lealdade e a traição. A partir do próximo congresso, o comboio vai ter que deixar o cais e arrancar definitivamente rumo à vitória, e no nosso seio cada um deve ter, a partir de agora, as ideias claras, os objetivos definidos e a motivação sem falhas. A hipocrisia, o jogo de cintura, outras figuras do contorcionismo ético-moral não serão convocados. As companhias certas e os companheiros certos nos lugares certos. As atitudes claras e certas, os comportamentos exemplares, a empatia permanente e a solidariedade instintiva são esperados de cada um de nós. O próximo presidente do partido, em caso de vitória nas eleições legislativas, será o próximo primeiro-ministro e chefe do governo.
Por isso, aproveito também essa oportunidade para esclarecer todos aqueles que tenham ainda dúvida ou que deixam-se levar pelos boatos. Para além do futuro presidente do ADI sair do próximo Congresso, não existe outro candidato a primeiro-ministro e chefe do governo por conta do ADI. Que fique claro. Como sustentar salários da função pública? Como reduzir os custos das transações financeiras? Como favorecer os impostos mais produtivos? Que despesas devemos reduzir e quais devemos aumentar? Como acabar com a insegurança e o roubo? Como apoiar o desenvolvimento da região autónoma do Príncipe e romper com as assimetrias territoriais? Que acordos internacionais interessam manter e quais devemos assinar? Como reestruturar as nossas embaixadas para melhor servir os imigrantes e a nossa cooperação internacional? Como resolver a problemática do baixo nível da nossa educação, particularmente em matérias como a matemática e o português? Como construir forças de defesa e segurança mais bem preparadas e dimensionadas para as suas missões? Como termos uma imprensa estatal livre, responsável e verdadeiramente profissional ao serviço exclusivo da informação? Como desenvolver uma democracia mais participativa e maiores espaços de liberdade no nosso país? Sobre a orientação de uma comissão chefiada pelo companheiro Afonso Varela, que também tem a responsabilidade de acolher os novos quadros, estamos à espera das vossas contribuições, sem desprezar o papel fundamental da direção do partido na coordenação de todos esses trabalhos até a realização do Congresso. Essa direção do partido, enquanto direção por mim proposta na sequência do último Congresso, não pode preocupar-se apenas com os aspectos logísticos e lavar as mãos das tarefas políticas essenciais para o nosso sucesso coletivo e para que o Congresso seja de facto um êxito. O intervencionismo político da direção deve-se fazer sentir como jamais, de uma maneira transparente e, sobretudo, inclusiva. Por isso, a direção deve convidar todos os recursos humanos disponíveis no partido, em estreita coordenação com o presidente do partido para a realização com êxito do Congresso. Foram muitos meses sem tempo de antena, sem pronunciamento sobre matérias de atualidade, sem visitas ao terreno e com muitas falhas de comunicação interna. Haverá certamente justificações válidas para isso e desculpas menos válidas, como sempre, para que tudo isso aconteça. Mas tudo isso, caros amigos, pertence agora ao passado. O que importa é mobilizar todas e todos, para o Congresso. Confesso que é também uma prática antiga no seio do nosso partido ver companheiros criticarem e queixarem de todos e quase tudo, mas na hora da verdade, do trabalho, de arregaçar as mangas e apresentar trabalho feito, tornam-se invisíveis. Não se esqueçam que, tarde ou cedo, seremos todos avaliados. No que diz respeito ao Estatuto do Partido, é indispensável a sua reforma profunda no sentido de maior democracia e descentralização nos processos que conduzem às decisões e incluir nele o novo regulamento de funcionamento do grupo parlamentar. Eu digo isso porque esses últimos anos o grupo parlamentar nos brindou com as mais diversas formas de vagabundagem política, levando a base da militância do partido e os eleitores em geral a se sentirem humilhados e traídos por certos deputados mercenários e egoístas. A esses companheiros e futuro ex-companheiros, eu garanto que jamais voltarão a ser representantes do povo sob a bandeira do ADI e enquanto eu for o presidente do partido. Por isso que aproveitem e gozem bem desses últimos meses da vossa qualidade de deputados. As listas para a deputação deverão ser objeto
do maior cuidado e da maior objetividade. Não podemos voltar a cair na instabilidade política por causa das dívidas pessoais de um ou de outro deputado, da necessidade de obtenção de um passaporte diplomático para viajar com a família e outras coisas do género. Não podemos também termos deputados que ao longo de uma legislatura de 4 anos não façam uso da palavra uma única vez em nome dos seus constituintes. Não podemos continuar a ser informados e vermos aprovado diploma no Parlamento pelo canal televisivo com o voto dos nossos deputados sem jamais terem sido discutidos no seio do partido. Por mais incrível que pareça, essas incongruências aconteceram e continuam a acontecer. Companheiras, companheiros, caros amigos, nessa nossa casa comum, o ADI, nessa nossa família alargada, o ADI, conhecemos bem a todos. Por isso, eu peço a cada um que eu conheço que faça um esforço para o bem de todos, ou então que encontre outro abrigo. Estou convencido que a expectativa é grande por parte da maioria dos nossos compatriotas dentro e fora do país. Por isso, a exigência conosco próprio tem de crescer todos os dias. Companheiras, companheiros, como podem ver, a agenda está cheia de desafios até o Congresso. Graças a Deus, estou de saúde. Mas confesso que estou preocupado com as nossas tarefas que necessitam do maior dinamismo e da maior entrega de todos. Desejo, por isso, que essa comissão política de hoje seja o verdadeiro ponto de partida de uma verdadeira dinâmica de vitória que nos conduzirá a estar de novo à frente do destino do povo santomense. Mas isso não acontecerá, volto a repetir, sem esforços e sem sacrifício, sem trabalho, sem entrega, sem sinceridade uns para com os outros, sem transparência, sem aquela verdade e sinceridade que faz com que o povo acredite em nós de novo. É a única maneira de travar a degradação da situação do nosso país, em que somos testemunhas, mas as principais vítimas. Temos que salvar São Tomé e Príncipe. O povo espera por nós. É a nossa obrigação, a nossa responsabilidade. Por isso eu desejo a todos um bom trabalho hoje e, mais uma vez, um bom ano. Que viva o ADI, viva a democracia e que Deus continue a proteger São Tomé e Príncipe.